Bem, o livro é este aqui, Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Piauí. Lucineide, em linhas gerais, como é que você vê os movimentos sociais no Piauí? Olha, os movimentos sociais numa construção que não é de agora. Nós, inclusive, nesse livro, tentamos trazer movimentos que têm uma incidência mais forte, desde os anos 70, passando pelos anos 80, anos 90, e trazendo movimentos que têm uma atuação nesse momento atual, inclusive com diferenciações em relação àquele momento inicial, em que o texto do professor Marcelino Fonteles, por exemplo, vai focar a organização das SEBs como um processo de organização de base que levou ao reforço de várias organizações sindicais, de bairro, de igreja. Então, esse é eu diria que um marco inicial nos textos que estão no livro, mas vai trazer também elementos que a gente, nesse momento, diferencia bastante daquele marco inicial, como, por exemplo, o modo de ser, de se organizar, de protagonizar dos movimentos de mulheres, dos movimentos de negros e negras, de LGBTs, que tanto trazem questões teóricas que colocam esses movimentos num lugar diferenciado, em termos de teoria, inclusive os classificando como novos movimentos sociais, como trazem também formas de luta diferenciada, como trazem forma de intervenção diferenciada. Então é esse conjunto que o livro apresenta. Mas o livro começa aqui com lutas sociais no campo e na cidade, a primeira parte do livro. E eu queria me ater um pouco aqui nos movimentos do campo. Qual é a visão que vocês têm hoje, que o livro traz hoje, dessa área de atuação de movimentos sociais? Olha, os movimentos no campo, na verdade, o nosso livro tenta focar movimentos sociais no estado do Piauí. Sim. Então, no estado do Piauí, as organizações do campo, elas ganharam protagonismo nos anos de 70 e 80. Com a participação, como eu disse antes, das SEBs, mas também da Comissão Pastoral da Terra, que foi sedimentando um terreno para o protagonismo do MST num contexto em que nós já tínhamos também sindicatos de trabalhadores rurais organizados pela FETAG, especialmente atuando no Estado. Então a gente tinha basicamente esse espaço de atuação pela via sindical e esse outro espaço que questiona mais diretamente o direito ao território, à terra, ao trabalho e ao modo de vida no campo, que eu diria que é mais incorporado pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, o texto traz, por exemplo, a primeira experiência de ocupação organizada, ocupação rural organizada no Piauí, que é o que hoje é o assentamento Marrecas, em São João do Piauí, que nasce praticamente junto com o assentamento Lisboa. Então, a partir daí a gente vai discutindo questões como a luta pela reforma agrária, a plataforma da reforma agrária, o modo de organização no campo para empreender essas lutas e como essas lutas vão ganhando espaço institucional, por exemplo, no reconhecimento das ocupações enquanto áreas de assentamento. Então, o professor Gisvaldo Oliveira coloca um pouco de história de vida das pessoas que protagonizaram esse movimento no início, para ao mesmo tempo evidenciar as lutas que elas empreenderam. Bem, o Brasil teve, nos anos 80 e nos anos 90, uma atuação forte do movimento sindical, do movimento social, muito bem organizado. Hoje, na minha visão, a sociedade continua em movimento, continua reivindicando coisas, situações, mas não se percebe, pelo menos a minha visão,
aquela organização centralizada dos anos 80, 90, é isso mesmo? E por que os movimentos estão soltos hoje? A minha leitura é muito parecida com a sua. Eu também vejo muitas movimentações, tanto com ação direta, e as redes sociais, as mídias da atualidade evidenciam muito isso, né? As vozes que muitas vezes não estão articuladas numa organização que está em determinado território, ou que usa determinada dinâmica organizativa interna, mas que protagoniza no espaço público. Mas temos também várias organizações que seguem aquela tradição inicial de constituir uma entidade, de ter uma natureza jurídica por vezes, de ter uma pauta central da luta, de fazer congressos, espaços de deliberação e de decisão interna para organizar o protagonismo. Então, tem muito disso acontecendo. Tanto essas estruturas mais organizativas, centralizadas, como esse protagonismo mais direto. E aí concordo com você. Penso que o que nesse momento nós não estamos enxergando são organizações gerais do tipo Central Única dos Trabalhadores, do tipo Central de Movimentos Populares, que nasceu no final dos anos 90 e início dos 2000, que juntaram esse conjunto de movimentos nas devidas áreas, no caso da sindical e da popular, para construir plataformas de luta. E, ao mesmo tempo, plataformas que possam ser entregues aos espaços institucionais do poder público para serem transformadas em políticas públicas. Atualmente, essa Constituição está muito fragilizada, seja pela crise que a política vem atravessando, não é? Porque ao mesmo tempo em que os movimentos sociais lutaram pela institucionalização, eles também sofrem com a institucionalização, porque a institucionalização vai evidenciar uma natureza da política que articula Estado e sociedade através das políticas públicas e que passa pelos partidos, pelo protagonismo dos partidos políticos e que é muito fortemente questionada atualmente, né? Então os movimentos sofrem por causa disso, pela incidência na institucionalidade e pelo que a institucionalidade está representando para boa parte da sociedade. Mas também eu penso que tem um outro elemento marcante, que é a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo central, que impactou muito fortemente no jeito de ser dos movimentos sociais. Tanto fazendo uso dessa institucionalidade, que se constituiu uma compreensão geral de que agora a gente pode relaxar um pouco, porque nós já temos quem nos represente institucionalmente, quem garanta as nossas demandas no espaço institucional, como também porque muitas lideranças ascenderam aos espaços e trocaram de lugar de atuação. Isso causou uma... Quando você fala isso, me chama a atenção aqui um outro aspecto que eu sei que é abordado aqui no livro. A questão da participação popular dos conselhos, que foi uma reivindicação hercúlea dos anos 80, 90, a sociedade querendo participar das políticas públicas, da implementação das políticas públicas através de participação popular em conselhos diversos. Aí se conseguiu os conselhos. E vocês abordam isso aqui no livro. Como é que você vê essa questão da participação popular nos conselhos, quais os problemas, tem saída, enfim? Então, você lembra muito bem.
a possibilidade da participação popular, que é preceito constitucional hoje, que vem na esteira da luta contra a ditadura, pela redemocratização, e que rendeu um processo de mobilização muito poderoso em termos de formação política e de incidência no espaço público por parte dos movimentos sociais, garantiu artigo na Constituição, assegurando a possibilidade de a sociedade civil organizada influir na elaboração de orçamentos públicos, Sim. participar de conselho de gestão enquanto espaços que articula Estado e sociedade, às vezes bipartite, às vezes tripartite, podendo não apenas discutir, mas também deliberar sobre as políticas. Criou a possibilidade de se ter fórum de gestão dessas políticas públicas com controle social de acompanhamento permanente, fazendo monitoramento, avaliação das políticas. Então, foi uma conquista importantíssima nesse contexto das lutas. Nos anos 90, nos anos 80, no processo de aprovação da Constituição, o Fórum Nacional de Reforma Urbana levou a condição de uma movimentação tal da sociedade civil que nós temos ainda, podemos encontrar imagens do fórum levando carrinhos e carrinhos de mão cheios de listas de assinatura para incluir no texto constitucional o capítulo da reforma urbana, que prevê a possibilidade de os movimentos sociais constituírem participação no espaço urbano para uma outra cidade, um outro jeito de existir na cidade. Então, não é inegável, é uma conquista social da sociedade civil importantíssima. Agora, o que fazer com isso? Penso que isso não conseguiu um nível de elaboração satisfatório. E também porque isso coincidiu com uma movimentação que já nos levou a esse momento histórico que a gente estava falando há pouco, de ascensão do Partido dos Trabalhadores aos governos, de refluxo na organização das lutas que saíram do pós-ditadura muito fortes e depois viver esse refluxo, né? Então, faltou elaborar sobre os espaços de controle social, como atuar nos espaços de controle social. E hoje o que a gente tem? A gente tem uma incidência, a meu ver, muito frágil, também o que os textos avaliam, que nós não podemos abrir mão dos espaços institucionais. No entanto, não vale ocupar os espaços institucionais somente com esse jeito de fazer a participação, ou seja, agindo a partir da agenda do governo, da demanda dos governos. É necessário que os movimentos sociais assumam um protagonismo de pautar os governos, de trazer suas agendas, a agenda das lutas sociais para o contexto das políticas públicas e dos governos. Voltando um pouquinho aqui na discussão da característica do movimento social nos dias de hoje, uma coisa que está muito evidente é que os movimentos de hoje eles são muito voltados para a questão de identidade. Sim. De gênero, de sexo, de etnia. E aí tem críticas aqui e acolá, né, num comparativo, por exemplo, com o movimento que a gente está se referindo aqui dos anos 80, 90, que era uma reivindicação, digamos assim, mais global. Sim. Dos trabalhadores, da cidade, do campo e tal, a luta das cidades, do movimento urbano. O Brasil está errado, o Piauí está errado em participar desses movimentos de identidade? Não, penso que não. Na verdade, essa é uma demanda mundial, né? É um processo de reconhecimento que na lógica societária mundial vem se constituindo como necessário. Por que ela toca no jeito de ser dos movimentos sociais? Porque a lógica de constituição originária dos movimentos sociais aqui no Brasil se dá especialmente por demandas no mundo do trabalho, né? A partir
das organizações sindicais do campo e da cidade, primeiramente do campo, tem a história das ligas camponesas, Sim. que vai pautar o trabalho no campo, e depois o movimento sindical urbano, né? Ocorre que nós aqui sofremos muito a incidência desse processo mundial que nasce nos Estados Unidos e na Europa por definir organizações que atuam no mundo do trabalho, que passam por um processo de relação com o Estado muito marcado pelo que foi o estado do bem-estar social. No pós-guerra, o Estado assume uma orientação de atuar mais incisivamente nas políticas sociais, criando um outro padrão de sociabilidade e de bem-estar da sociedade civil. E aí isso na Europa funcionou muito bem. Se criou uma situação em que, de repente, já não era mais o caso de colocar tão fortemente as questões do mundo do trabalho que tinha a ver com a melhoria da renda, com mudança na carga horária de trabalho, com condições de trabalho, porque isso já estava mais ou menos equacionado. Já era, portanto, hora de liberar tempo para outras lutas, como as lutas pelo reconhecimento, pelas identidades, pela cultura, pelo meio ambiente. Então, a Europa começa a ter movimentos muito fortemente vinculados a essas demandas. Ocorre que no Brasil, esse processo histórico vem se dando muito tardiamente em relação ao resto do mundo, e quando aqui começa a se constituir as bases do que foi na Europa esse estado do bem-estar social, com a construção da seguridade social, logo ali a Europa já começa a entrar no neoliberalismo. E o Brasil também vai na mesma rota. Então o Brasil vive um processo em que está posta a demanda de construção do estado do bem-estar social e, ao mesmo tempo, já o processo de neoliberalismo. Então o que ocorreu aqui? Ocorreu que nós fomos obrigados a articular ainda lutas próprias do mundo do trabalho e do processo de industrialização, porque a pobreza ainda era muito forte, a desigualdade, questões de no campo, desemprego. a reforma agrária não tinha se dado. A reforma agrária não aconteceu, a reforma urbana não aconteceu. Então, foi necessário articular esse conjunto de lutas com um conjunto de lutas reconhecidas como necessárias e importantes pelas identidades. Porque a gente, até que nos anos 80 e 90, tinha nos sindicatos, por exemplo, os núcleos de mulheres, os núcleos de negros e negras, mas não como centralidade. A centralidade da luta era aquilo que primeiramente pautava as pessoas, que era a sobrevivência. E a partir daí é que se ia discutir as questões de gênero, negros e tal. Eu penso até que esse é um processo muito formativo, para a gente ver a dimensão da vida como totalidade. Ocorre que nós não conseguimos elaborar suficientemente para segurar essas duas dimensões em equilíbrio. Tem uma autora brasileira chamada Maria Glória Bon, que é teórica nesse campo dos movimentos sociais, que ela vai dizer que o problema é que nós saímos de uma discussão da identidade política para uma discussão da política de identidade, segmentando as duas coisas. Nós não conseguimos articular o reforço da identidade política dos movimentos sociais ao reforço das políticas de identidade. E aí a gente passa a colocar num campo de muito destaque, por exemplo, as questões de gênero, como se a mulher, por exemplo, ou os homossexuais, por exemplo, que mais sofrem na sociedade, não fossem as empobrecidas, não fossem as desempregadas, as que moram nas periferias, as subassalariadas que estão na zona rural, não é? Então, para nós isso é indissociável, porque nós não conseguimos constituir um padrão satisfatório que nos permita estar no mundo do trabalho, nos liberando para outras demandas. Em resumo, se precisa mesmo de organização e movimento social, não é isso? Com certeza, organização e movimento. Agora eu penso, Oscar, que nós não podemos
constituir movimento do modo que se fazia nos anos 70, 80, 90. Os movimentos, eles precisam, a meu ver, e eu penso que o próprio testemunho das pesquisas está dizendo isso, precisa se reinventar. Os jovens já não são os mesmos, as mulheres já não são as mesmas, o espaço urbano e rural já não é o mesmo, o mundo do trabalho não é o mesmo. Nós estamos aí com todo o fenômeno da terceirização, da desregulamentação do mundo do trabalho. Então, isso pede outro jeito de organizar. A dimensão de tempo e espaço é totalmente diferente. É diferente, por exemplo, de como a gente organizava uma reunião nos anos 80. Que a gente já saía de uma reunião sabendo qual era o dia da próxima. Naquele momento, a gente já avaliava o que a gente fez nesse processo e já encaminhava o próximo passo. Agora, a velocidade das coisas já não nos permite isso. Tem outra forma de comunicação, são as redes sociais. De comunicação, de demandas que vão caindo no nosso colo a todo momento e que precisam ter respostas. O modo mesmo como as pessoas se colocam no contexto do mundo da vida, com muitos adoecimentos, com muitas fragilidades do ponto de vista do humano mesmo. Então eu penso que é necessário a gente se reinventar. Não podemos mais lidar somente com os aprendizados dos anos 70, 80 e 90. Nós não podemos abrir mão deles, mas nós precisamos estar mais atentos para enxergar quais são os apelos desse momento para as organizações. E aí eu penso que a organização é central para esse momento. Não basta movimentação, não basta a luta direta. É necessário ter essas estruturas que nos juntem, que nos mostrem com uma identidade política e com essa identidade política nos movimentem na sociedade para um lugar necessário de chegar, que é de justiça social, com ética, com cidadania, com perspectiva de transformação social. E aí, dentro de tudo isso que você falou, o livro Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Piauí nos ajuda muito a aprofundar toda essa temática. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço o espaço, a oportunidade, inclusive agradeço junto com a professora Masilene Rocha, com o professor Francisco Mesquita e com o conjunto dos autores que compõem essa obra. Nós esperamos que seja uma obra que possa ser visitada por quem pesquisa movimentos sociais, que possa nos ajudar a pensar esse processo de estar sendo e que principalmente ajude a reforçar os nossos afazeres no âmbito dos movimentos sociais. Obrigado. Obrigada a você.